Leia para nós, 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das das trevas trevas. para a sua maravilhosa luz. Você está entendendo? Conseguiu entender agora? Entendi. Saiu da escuridão. Claro que isso aqui na história, isso aí, Gabriel, na história é físico, é real, é literal. Saiu da escuridão literal. Mas no sentido aplicado à igreja, certo? Do que é igreja, é povo chamado para fora, certo? Algumas interpretações traz assim, povo chamado para fora de suas casas, mas não é só chamado para fora das suas casas. Eles são chamados para uma reunião, eles são chamados para uma assembleia. Um encontro fora. Um encontro fora. Aí saíam lá do breu das suas casas, da escuridão lá, à noite. Certo? E vinham para a luz. E vinham para a luz. Se você olhar 1 Pedro 2:9, o sentido que Pedro aplica ali, esse versículo, é justamente trazendo referência ao quê? À igreja. Leia de novo para nós, pastor, por favor. Tá, 1 Pedro 2:9. Isso. Mas vós sois a geração eleita. Falando da igreja. O sacerdócio real, a nação santa. Nação santa. O povo adquirido. Isto. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí você pode perguntar assim, tá, mas vem cá, então a igreja é só a pessoa que é chamada da casa para vir para o templo, da casa para vir para uma reunião? Não, essa ideia de chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, que no sentido histórico e literal seria aquilo lá, as pessoas saíram das suas casas, do breu das suas casas. Lembrando que estamos falando do Antigo Testamento, né? Antigo Testamento. Exato, a história oriental, lá atrás. A história, é. Então, saíam para aquele amontoado de luz ali e tal. Na questão da igreja, essas pessoas são chamadas para fora, mas são chamadas para fora do quê? Da escuridão do pecado. Certo? Certo. Até porque o próprio apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas paulinas, ele está falando sobre a vida, a conduta de uma pessoa nas trevas. Tá. Certo? Ele fala isso. Que vos chamou das trevas. Vós outrora andavam nas trevas. Essas trevas das cartas paulinas, que é muito usado, é para se referir a uma vida sem Deus. Uma vida no pecado. As pessoas nas trevas, na escuridão, dificilmente elas têm o norte. Dificilmente elas sabem onde estão pisando. Dificilmente elas podem dizer que estão seguras. Quem que vai andar no escuro vai dizer que está seguro? Certo? Que é a segurança. Tá? Então essas pessoas são chamadas para fora, para fora do sistema mundano. Preste bem atenção no que eu estou dizendo agora, porque depois você vai entender o que eu vou explicar aqui sobre a perseguição da igreja, a forma em que as pessoas repudiavam Paulo e os próprios cristãos. Você vai entender depois, tá? Então eram chamados para fora do sistema mundano. Você está entendendo o que é? Estou entendendo. O que é sistema? O que é mundanismo? O que é? Ismo é sistema, é forma. Tá. Isso é ismo. Cristianismo, né? E, enfim, tá? Então, ismo quer dizer sistema. Catolicismo é sistema, tá? Então, mundanismo é sistema do mundo. É forma do mundo. Então, chamado do sistema do mundo, do mundanismo, que é o quê? Que é as trevas, certo? Certo. Que é as trevas, que é uma vida sem conhecimento de Deus, que é uma vida sem norte, que é uma vida sem direção de Deus, chamado de lá para o conhecimento. Luz, conhecimento. Luz fala de conhecimento. Tá entendendo? Tô entendendo. Paulo ele vai dizer assim na segunda carta aos Coríntios. Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem iluminou no vosso coração a luz do evangelho na face de Jesus Cristo. Tá. E Paulo, quando ele usa esse texto aí, ele está falando sobre o quê? Ele está falando justamente da criação do mundo, quando Deus criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, estava tudo no breu, no escuro, certo? E aí houve o ponto de partida. Qual foi o ponto de partida? Foi haja luz. Haja luz. Uhum. Esse foi o ponto de partida. Haja luz. E aí, Paulo conhecia o Antigo Testamento, o doutor da lei. Ele vai dizer assim, que Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem clareou, é quem iluminou nos vossos corações o conhecimento do Evangelho na face de Jesus Cristo.
Ou seja, houve luz. O que que Paulo está dizendo ali? Ele está comparando uma pessoa sem Deus mergulhada nas trevas. Entendeu como é que é? Ele está comparando uma pessoa sem conhecimento da palavra de Deus mergulhado na escuridão. Entendeu como é que é? Entendi. Por mais que muitos preguem e vivem, ou pensam que vive uma suposta religião, mas eles estão nas trevas. Certo? E essas trevas é comparada a pecado, essas trevas é comparada à ignorância espiritual, essas trevas é comparada ao sistema mundano, entendeu? Essas trevas se compara a isso aqui. E Paulo vai dizer muitas vezes que nós outrora andamos nas trevas, certo? Mas agora o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos chamou, certo? Então, igreja, pastor Jamison e Gabriel, a palavra igreja, o sentido da palavra igreja quer dizer isso. Chamados para fora. Você perguntou, mas o que é igreja, pastor? Igreja é isso.